dois, três, câmera, ação, episódio, convite para imaginar. Mas era para eu ficar séria, não para rir. Você já pensou no poder que a imaginação tem? Já pensou em como imaginando a gente pode construir e desconstruir nossa realidade, nosso futuro, nosso eu, Nosso nós? Aqui é a Lila falando. Eu sou a Antonella e hoje eu quero fazer um convite para você. Você já sacou que antes de algo ser como de fato é hoje, ele um dia foi imaginado, idealizado, criado por alguém? Uma messa, uma fronteira, um sistema financeiro, um privilégio, uma identidade ou até uma relação conjugal. Quantas vezes você reflete sobre isso? Quantas vezes você pensa na direção que você está tomando e se você realmente decidiu daquele passo? Nossa ideia aqui é provocar um passo intencional, uma conversa que estimule a sua imaginação em direção a novas possibilidades de viver e de ser. E tudo isso começa com uma prosa, uma história, um convite. Você está recebendo agora um convite para imaginar com a gente. Bora? Não tenho certeza de que eu exista de fato. Eu sou todos os escritores que li, todas as pessoas que conheci, todas as mulheres que amei, todas as cidades que visitei. Jorge Luis Borges. Ele é um escritor bem conhecido, assim, muito bom. Só que, tipo, ele é muito intenso, né? Tipo, no sentido de denso para você, porque tem muita poesia, até nos próprios contos, as escritas deles. Né? E eu, quando eu era mais jovem, na escola você tinha que ler alguns textos dele. Eu não entendia nada, né? Aí logo, hoje não leio tanto escritor argentino, realmente, mas é muito louco, porque você lê agora de adulto, caraca, tem muito mais sentido de quando que adolescente lia Jorge. É que agora que você já tem um monte de angústia, você entende, né? Com uma cabeça com poucas angústias era mais difícil. Ontem eu fiz 2 post-its de, tipo, lembretes de coisas, assim, do que a gente falou. Então a gente talvez poderia dar uma introduzida, né? Esse vídeo é uma continuação de uma discussão de leitura do livro O Coração Mais Bonito é Bom. Sim. Pode mostrar. O livro O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível. Tá focando, amiga? Assim, né? Isso! Charlie Eisenstein. Que inspirou, de alguma forma, a gente começar a ter essas conversas, começar a gravar esses vídeos. A gente já fez um vídeo que a gente vai deixar nos cards interativos, porque a gente é super youtuber. Boa, isso, aceito para todo lugar. Agora eu coloco. Bom, eu vou fazer uma intro do que é a nossa história e você continua com a intro da lógica. Pode ser? Beleza. Então, na verdade, deve ser o terceiro papo já que a gente está fazendo com base nas reflexões que saem do livro. O primeiro papo foi muito baseado em uma união, na verdade, Não, mentira. O primeiro papo foram sobre os primeiros 2 capítulos, que estavam falando de separação e colapso. Agora, a gente está fazendo o papo do Interser, que é a proposta que todo o livro vem trazer, e do capítulo seguinte ao Interser, que é o cinismo, que traz um equilíbrio aqui, porque vocês vão perceber que é o tempo todo que a gente está ouvindo uma coisa, dá vontade de sentir outra e tá tudo bem. Vale dizer que, antes de gravar os episódios dos capítulos, a gente fez um primeiro que é a antitese do convite para imaginar, que é poder falar de realismo, de cinismo, com outros autores também, que falam de realismo capitalista, teoria da fragmentação e da desfragmentação, que eu vou deixar no final do vídeo também. E acho que é legal ver. Eu gosto muito desses. Admito.
Mas aí, então, acho que, bom, beleza. Tem uma amarração que é legal de fazer com relação a, ok, não quero ver os outros vídeos. Cheguei aqui agora, resume aí para mim, para a gente conseguir entender o que que é o Intercer, o que que vem antes. O que vem antes da proposta-chave, né, do Charlie, que ele fala sobre a história, se não me engano, a história do Intercer, a era do encontro, que ele fala, né? Mas até aqui, quem conseguiu ouvir ou não, vai perceber que a gente traz, ou até começa, na verdade, com um sentimento de que existe um incômodo, de alguma forma a gente não está se sentindo, até se reconhecendo na dinâmica que o mundo hoje funciona. E quando a nossa história começa com, cara, mas dá para imaginar outras coisas, dá para conseguir pensar que as coisas podem funcionar de formas diferentes. Lila e eu nos encontramos nessa leitura. Charlie fala de um paradigma, uma história da separação. Então, como que a gente se olha e olha os outros desde um lugar muito individualista, né? De uma lógica totalmente capitalista, onde eu me importo comigo mesmo e foda-se o resto. E aí ele vai trazer muitas provocações. E a gente falou até de sofrimento em outros momentos do próprio livro, mas e o Charlie vai falar, bom, mas isso está sendo falado desde 1960, sei lá, desde muito tempo atrás, falam de uma nova era, de uma outras coisas. Então, a gente vai mergulhar na proposta do que é a era do encontro, a era do interser, em sua versão mais resumida e interpretada por nós. E aí a gente chega para convidar, né, as pessoas a terem, junto com o Charlie, no caso, a terem essa oportunidade de pensar as coisas de uma outra ótica. Mas acho que é um pouco disso, assim, a proposta do Charlie é começar a provocar essas reflexões do tipo, cara, mas se as coisas não estão bem, né? Tipo, se as coisas não estão funcionando, então como elas poderiam funcionar? E aí ele traz uma proposta que a gente vai mergulhar e tentar encontrar. Para mim, assim, fez muito sentido até a gente chegar no capítulo de cinismo e ele falar: então, se você se reconhecer muito, também precisa refletir sobre isso. Pô, não tem nada bom aqui, né? Mas acho que é um pouco esse o resumo. Não sei se você tem outras coisas para trazer. Então, acho que vale fazer um recorte aqui, tipo, e ler um trecho do que ele traz como alguns dos princípios dessa nova história e desse Intercer, para não ficar só na nossa fala, ficar um trecho do próprio autor mesmo dizendo o que isso significa, né? Solta o som, Sim. DJ. Então, ele traz esses pontos também como um conjunto, propondo um conjunto completamente diferente do que ele propõe como a era da separação, para questões que definem a vida, né? Então, são algumas premissas dessa história. Um deles fala: o meu ser participa de seu ser e de todos os seres. Isso vai além da interdependência. A nossa própria existência é relacional. Por isso, o que fazemos para os outros, fazemos para nós mesmos. Cada um de nós tem um dom original e necessário para dar ao mundo. Isso eu acho lindíssimo. O propósito da vida é o de expressar os nossos dons. Muito bom. Todo ato é significativo e tem efeito sobre o cosmos. Somos fundamentalmente não separados uns dos outros, de todos os seres e do universo. Cada pessoa que encontramos e cada experiência que temos espelha algo de nós mesmos. Estou apaixonada, vou pedir casamento para ele. Mas é o que você falou no começo também, né? Como a gente se vê nesse encontro, né? Porque estamos aqui, nós duas, muitas vezes fazendo uma coisa que é uma coisa só, muitas vezes se sentindo uma só, na empolgação, na ideia, ou no permitir a outra ser como é. As coincidências que não são coincidências alimentam a minha ingenuidade. Pro lado bom. Porque quando eu li o cinismo, é engraçado, eu li o capítulo do Intercer pela 15ª vez e eu não me senti conectada a ele. Por algum motivo ele não me despertou sentimentos. Olha que doideira. E aí eu li o cinismo e eu me vi.
Eu falei: "Caralho, eu acho que eu sou mais cínica e mais descrente e mais realista do que eu imaginava que eu era". Até no ponto de, se as pessoas falassem de mim, episódio anterior, hein, gente, do Diário para o Futuro, falamos disso. O qual, né, se juntasse todas as opiniões sobre o que as pessoas têm de mim, até a minha própria opinião não ia bater com aquele sentimento que eu tive de: "Nossa, eu acho que eu me encaixo nisso, eu não tô me sentindo tão encaixada no perfil das pessoas que têm esperança". E aí, para fechar então, e finalizar sua fala, eu diria que, como a gente falou, os sentimentos são contraditórios. A gente quer discutir uma nova história que sai de um contexto de separação, fragmentação, individualista, vai para um contexto da gente mais conectado como sociedade, como indivíduos. Só que isso gera um monte de sentimentos de eu não sei se isso é possível, de é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, ou das pessoas viverem em sociedade de uma forma mais harmônica. Vem um monte de coisa louca nesse bololô. E uma coisa que ele fecha, que eu acho muito legal, e que a gente fala sempre aqui, é banque suas decisões, no sentido de que ele fala, é uma escolha decidir o que você quer acreditar. Ele falou, você pode decidir não acreditar em nada e ficar parado, ou você pode decidir ser mais ingênuo, acreditar em algo e fazer algum movimento. Assim, ninguém tá falando para você falar, provar que é verdade. A gente tem um apego muito grande nesse sentido. E eu gostei de que ele falou, tipo, só escolhe, você pode escolher acreditar em fantasma ou não. E você pode escolher uma perspectiva ou não, sem ficar desconfortável de que ela exista ou não. Você só escolheu acreditar nisso ou pensar dessa forma e tá tudo bem. E tá tudo bem você se questionar no meio do caminho o tempo todo. Sim. Preparamos a minha mãe para os sentimentos que ela vai ter, porque a minha mãe é nossa ouvinte. A gente faz para ela esse podcast, inclusive. Beijo, mãe. É isso mesmo. Mas, inclusive, depois do nosso episódio sobre o Diário do Futuro, onde a gente teve os reacts da mãe da Lila, eu li o Intercer e teve um momento em que ele fala, né, acho que no capítulo do Cínico, tipo, como você vai reagir para com as pessoas que talvez não tenham uma visão compartilhada com você, ou que de alguma forma tem uma outra posição e que ela comece a gerar em você ou mexer em algumas feridas. E a gente falou muito, não lembro em qual capítulo, mas a gente falou muito sobre também bancar nossas decisões no sentido de as escolhas que a gente também quer fazer sobre os desejos que a gente quer ter. E conectando tudo isso com a lua cheia em Leão de hoje, mas onde ela fala muito sobre, cara, assume tipo a tua autenticidade, sabe? Você entrega e colhe tudo aquilo que você vem plantando há 6 meses atrás, mas tipo, brilha, né? Coloca a tua luz, fala que você é quem você é. E aí, tudo isso veio, tipo, meio que me trazer, assim, algumas reflexões do tipo, cara, é verdade, né? A gente tá aqui e está falando, e o Charlie traz muito isso. Ele não é um guru, ele não é um, tipo, ultra filósofo, e ele fala, inclusive, né? Foda-se se falar o doutor, sei lá o que, é especialista, então, cara, tipo, a gente não é nada disso. E está tudo bem, porque a gente está falando desde o nosso sentir. E a proposta um pouco da era do encontro, ela traz, e eu acho sensacional porque ele vai começando a resolver, tipo, dar uns bullet points sobre isso, e fala, né, a nossa própria existência é relacional. E aí ele fala em algum momento sobre a humanidade está destinada a juntar-se completamente à tribo de toda a vida na Terra, e aí ele vai trazendo que a gente é junto, né, que tem muita mais força. E eu tenho conseguido, tipo, bancar as minhas decisões, assumir minha autenticidade, ouvir, né, o que os outros têm para dizer sobre: "Eu não concordo com vocês estão malucas", ou sei lá, o que você está dizendo. Desde um lugar do tipo: "Cara, eu também teve esse sentimento. Eu mas mesmo assim eu acredito que a gente tem alguma coisa para dar", e eu só consigo realmente, agora minha declaração de amor para Marília, que sumiu da tela,
Mas Ai. Mas eu tenho conseguido, na construção relacional, tipo, de ser 2 que estão conseguindo conversar, conseguir bancar muito mais minhas paradas. E aí eu pensei: "Porque eu não estou sozinha". Que assim, porque eu não preciso estar sozinha, tipo, tentando encontrar o mundo, assim. Eu me identifiquei muito com o Interstellar desde o lugar do tipo: "Caraca, é verdade, né". A aliança entre as pessoas tem um poder sinistro, assim, de fazer as coisas, né, se movimentarem, se criarem, enfim. Então eu me coloquei muito aí. No do cinismo, ele me ajudou muito a entender que qual que é a resposta que eu vou dar para o outro, né. Mas eu acho que a gente pode ir caminhando. Mas uma coisa que eu percebi é que, assim, a gente sempre fala que as conversas não são conclusivas e os vídeos por si só, eles nunca vão ser conclusivos, eles só estão tentando pegar algumas dimensões de assuntos, a gente nem fala de todas. Eh, e é importante destacar que o Intercer, quando ele fala da gente partir para uma era onde a gente trabalha, reflete, começa a criar e imaginar a partir de uma base onde as pessoas estão interconectadas, cara, isso é uma ideia central para tudo que a gente quer discutir no podcast, né, videocast, sei lá o que que é isso. E todas as entrevistas, tudo que a gente pensou em fazer era para poder trazer conceitos, trazer ideias, trazer pessoas que fossem mostrar pra gente que outras pessoas já estavam pensando coisas diferentes ou fazendo coisas diferentes para alimentar uma esperança da pessoa que está se sentindo ingênua e ela poder ver e poder criticar também. E, na verdade, não é só esperança, né? Mas é só você aumentar a sua massa crítica. A gente tem tanta informação já do que é igual ou do que vai para o mesmo caminho, então talvez não seja nesse lado do convencimento, né? É mais no lado de, poxa, eu só quero te mostrar outras cores. Talvez você tá com uma paleta cinza, eu quero te dar uma paleta pastel. Sabe, tipo, para poder aumentar seu repertório de referências, de ideias, e quem sabe isso te ajude de alguma forma. Ele traz uma outra referência, agora não estou lembrando de quem, mas ele fala no momento assim: "Eu faria o que você faz se eu fosse você. Nós somos um". Por que eu tenho que me definir separada do todo, né, assim, a separação por si só, tipo, eu não sei me entender como uma pessoa sozinha. O tempo todo a gente, na verdade, está na busca pelo encontro. As pessoas se sentem sozinhas: "Ai, não, eu quero ver meus amigos. Ah, eu quero ter uma relação". E ele fala muito no livro: "Gente, sim, tá tudo bem, a gente está na transição". Então vai ter momentos em que você só, tipo, se expressa na era, né, na história da separação, e vai ter momentos em que você se liga e fala: "Espera aí, talvez eu possa ser um agente de mudança mesmo, e colaborar para essa história do Intersérie existir e se consolidar, né, tipo, se materializar de alguma forma". Sim. Eu acho que a ideia do papo é até assim, tornar isso mais evidente, né? Não deixa passar sem ver. Tem muita coisa que passa e acontece que a gente não vê. E essa questão que a gente fala da separação, da solidão, do sofrimento, que foi o último episódio, é até legal colocar um ponto que foi uma discussão entre eu e minha mãe nos reacts do vídeo. Porque a gente discutiu muito que uma boa parte do sofrimento que vem das pessoas, que as pessoas sentem hoje em dia, está nas fundações, nas estruturas sociais. Só colocando a questão de que hoje a sociedade ela é estruturada de uma forma que ela gera mais sofrimento, e aí você acha que na verdade você está sofrendo, mas você para de questionar a base que te gerou sofrimento. Mas foi muito interessante porque minha mãe falou, cara, mas tem coisas que são conscientes da sociedade e que a pessoa pode criticar e avaliar. E tem coisas que a gente chama de pré-história do humano, do ser humano, que tem a ver com a infância, todas as memórias inconscientes, né? Aí eu falei, sim. Eu falei, a gente não entrou na questão das memórias que são mais inconscientes ou da pré-história da infância, porque a nossa ideia aqui é discutir estruturas, né, e ações de adultos. Mas eu falei, para pensar uma coisa, mãe, a gente ainda está falando de estrutura social. Se você está falando que a pré-história é a infância e o que a pessoa pode sofrer na infância, pense em quantas coisas uma pessoa sofre hoje na sua infância e na sua pré-história, porque uma criança, a gente tem uma cultura de criação de uma criança por um casal ou
um casal na ideia idealizada. Mas eu falei, então até isso, até a pré-história do indivíduo, com uma outra base social, uma outra cultura de como você se integra na sociedade, como você interage, como você cria suas crianças, pode influenciar. E aí que a gente ficou, né? Porque isso é o interser. Ele fala, né, que a gente está imerso num mar de dor, né? E que esse mar de dor, na verdade, virou, tipo, a nossa realidade. Então, a gente parte muito desse sofrimento, que ele é base, e que ele um tanto estrutura a nossa busca por uma felicidade. E aí ele traz essa provocação, a gente está imerso num mar de dor. E, inclusive, no momento ele fala que qualquer comportamento que alivie a dor sem curar a sua fonte pode tornar-se um vício. Pô, tipo, é um vício também, por exemplo, reclamar. Cara, eu tenho me policiado muito. O vício de. Onde que você vai para reclamar? Tipo, sério, assim, tá tudo bem, você consiga, tipo, desabafar, tirar. Mas mergulha mais, que é um pouco o que ele fala até na parte do cínico, né? E tem o gozo, né? O gozo do reclamar, porque você é superior quando você está reclamando. Não é sua intenção, não é consciente, mas você se regozija ali no. Se reclamo, logo consigo criticar algo que é de alguma forma inferior a mim, né? E tô me sentindo bem com isso. Eu achei muito louca essa parte, porque é o que você falou, às vezes você não sabe que você tá com dor, mas você consegue identificar os sintomas. E eu posso ler essa parte, eu sou sempre a pessoa que lê um pedaço do livro, né? Mas porque, às vezes, quem ouve, se minha mãe ouvir, ela vai ficar mais claro, ela vai gostar. Beijo, mãe. Aqui, ele diz basicamente que os anunciantes, enfim, a forma como as informações como a gente recebe hoje, jogam o tempo inteiro com as nossas faltas, com o que a gente sente falta, para gerar desejos que vão preencher um espaço que a gente sente falta. Ele dá uns exemplos que eu acho legal. A venda de carros esportivos como substituto para a liberdade. A junk food e os refrigerantes como um substituto para a emoção. As marcas como um substituto para a identidade social. Isso eu acho perfeito. Porque não há quem negue, não há quem não aceite e entenda que hoje as marcas definem a sua identidade. Caraca. Olha isso que eu gosto muito. E praticamente tudo como um substituto para o sexo. E ele mesmo um substituto para a intimidade que está faltando na vida moderna. Eu falei, caralho, que foda que você é, rapaz. Aí ele colocou, também podemos entender o culto a heróis do esporte como um substituto para a expressão da própria grandeza. Porra, mano. Os parques de diversões como um substituto para a superação de limites. A pornografia como um substituto para o amor próprio. E comer em excesso como um substituto para a conexão e a sensação de estar presente. O que de fato precisamos está quase indisponível na vida que a sociedade nos oferece. Até mesmo comportamentos que parecem demonstrar egoísmo podem ser interpretados como um esforço para recuperar o nosso estado de interser. Esse trecho é foda. E só fechando, porque a gente já falou do David Bohm, que eu esqueci como fala o nome, a totalidade e a ordem implicada, porque eu tive que dar uma lidinha nele de novo antes de conversar, só para resgatar o que a gente falou em fragmentação e desfragmentação. Porque ele fala que até a ciência vai precisar, a física quântica já evoluindo para esse lado, mas ele falou a própria ciência está baseada na fragmentação. Então, ela olha para um organismo, para uma marília, e ela separa em átomos, nêutrons, elétrons, e existem várias pequenas partes fragmentadas. E ele falou, cara, não existe um organismo, um ser humano, se essas partes não estão em conjunto no mesmo fluxo. Então, assim, não tem essa de ser fragmentado. Essas pequenas partes só existem com esse conjunto. E ele falou, isso, toda essa visão de separar, pauta tudo, inclusive toda a visão científica que é dita como racional para a gente hoje, e que aí vai separando as pessoas ingênuas das racionais ou das cínicas, sendo que ele falou, cara, até a base da racionalidade precisa ser questionada, porque a forma como a gente está vendo não é correta. Então, eu acho isso muito legal também para
para a gente equilibrar com a questão do cinismo e entender quais são as bases. E eu acho que Sim, é um gancho para falar de cinismo também, né? total. Ele não. Tem vários trechinhos, assim, na parte de cinismo, mas ele traz no final do capítulo uma questão que acho muito legal para até fazer referência de que não é nenhuma evidência suficiente, né? Jamais vai ter evidências suficientes, e ele fala, tipo, até a gente pode conseguir explicações alternativas para falar que a gente está nessa transição de eras e que a gente está buscando por outras alternativas. Mas aí ele acaba dizendo, né, tipo, frente à falta de provas conclusivas, né, que tragam para a gente, de fato, uma segurança de alguma forma sobre o que está acontecendo, você vai ter que decidir qual que é a história que está mais alinhada com o que você realmente quer ser. Que história lhe dá mais alegria? Que história faz você mais eficaz como agente de mudança? O livro me trouxe um resgate muito importante, e esse projeto que a gente está fazendo também, que tem a ver com que você é o tempo todo um agente de mudança a partir da história que você quer contar, a partir da história que te traz mais alegria, né? Que talvez ele não chegue naquela ideia de todo mundo plantando suas alfaces e vivendo junto e fazendo xixi se importa, sei lá, tipo assim, cara, tipo, não vai acontecer dessa forma. Mas a gente consiga entrar num encontro com o outro de uma forma que você impacta, assim. Enfim, eu viajei bastante agora, mas é porque ele vai me provocando isso no capítulo de cinismo, quando ele faz. Cara, que é o que a gente começou o capítulo, né? É tua escolha. Qual história você quer contar? Qual que é a narrativa que você quer construir? E qual a narrativa que você tem? Por isso que esse espaço nosso também é extremamente terapêutico para a gente, mas porque ele questiona qual que é a história que você está contando para você, para os outros, né? Sim. Sim. Qual que é a sua bússola interna, né? E eu acho que tem o. Eu não lembro, a gente leu muita coisa e eu esqueci um pouco. Mas se a gente quer dar uma justificativa mais fria e mais realista, com muitas aspas, para o contexto de você precisa escolher, você pode escolher, você não precisa ficar só nessa. Quando a gente foi lendo, eu gostei muito das pessoas que trouxeram exemplos no sentido de que, gente, os romanos também não acreditavam que o Império Romano ia ruir. Houve quem acreditasse, houve muitos que acreditassem e trabalhassem para que a escravidão nunca terminasse, para que as mulheres nunca votassem. E isso de fato foi realidade e a única coisa que existia em um determinado momento. E isso mudou. Então eles falam, é muito natural quando você está vivendo o momento presente que você acredite que aquilo é aquilo e acabou. Só que se a gente for olhar lá num contexto de história, no nosso grãozinho de areia que a gente é no rolê, fala, filho, olha você lá no passado, um outro eu humano, você que acha que sabe das coisas e que é super realistão, achando que aquilo nunca ia acabar, sacou? Então eu prefiro o time dos ingênuos, me deixa, né? E uma coisa assim, a gente endeusa Sim. muito Charles, e uma coisa que, inclusive, desse processo, eu me identifiquei muito com essa história, então eu acho que eu não vou nem, só vou dizer isso. E por isso que eu tatuei o Ubuntu no pulso, né? Que é o eu sou porque você é, né? Porque a gente fala muito do Charles, mas obviamente ele não é a única pessoa que fala um contexto onde a sociedade Não. pode ser de uma forma diferente, totalmente integrada. Então, a gente falou do David com a teoria da fragmentação e desfragmentação na totalidade, a ordem implicada. Eu vou escrever tudo no campo de descrições, hein, gente, que agora eu sou foda. Certo? E Nelson Mandela, Mohamed Yunus e sei lá mais quem, porque eu acho que a gente vai continuar, inclusive, né, depois lendo outras coisas e falando com outras pessoas, teóricos e pessoas normais da fila do pão, Sim, total. sobre formas diferentes de escrever e de defender uma mesma tese. É só um encontro e outras pessoas no mundo brigando, lutando para conseguir Sim. acreditar num outro formato de sociedade. Né?
Uhum. E eu acho que é muito importante, assim, pensar que, naturalmente, a gente tem como mecanismo de defesa, porque o mecanismo de defesa, assim, para se preservar, tipo, negar o que é diferente, né. Muito por conta dessa necessidade de reafirmar que eu sou, porque eu não sou aquilo, né, tipo, e ele vem dessa história da separação. E aí, no momento, na questão do cinismo e tudo mais, né, o Charles traz assim: essa sua rejeição, ela é uma resposta. Esse cinismo que você cria sobre a oportunidade de ver as coisas diferentes, e agora eu penso assim, para além da história sobre o mundo, né, sobre a era e tudo mais. Quando a gente fez o convite para imaginar, a proposta era conseguir realmente questionar sobre o sistema financeiro, sobre o sexo, sobre as relações, sobre a cultura, sobre o que envolve hoje uma sociedade. Quando você pensa na sociedade, tudo isso. Tá, então a gente vai conseguir fazer um convite para imaginar outras alternativas de viver isso. Só que o processo natural é realmente tipo, você rejeitar o diferente para se preservar. E nesse rejeitar, o Charlie faz o convite de tipo, eu peço para que você, de forma muito honesta, olhe para esse sentimento. O que que ele está querendo dizer? Quando você nega o outro, quando você nega a si mesmo também, que acaba sendo que a gente constrói uma que a gente falou no capítulo anterior também, sobre você não se amar. Cara, eu estou negando a mim mesmo, que é a primeira pessoa que eu deveria aceitar do começo, né. Você está procurando respostas fora, de novo, né, tipo assim, meio que colocando a responsabilidade num outro. Nos últimos anos eu virei viciada, muitas pessoas que me conhecem devem saber, eu falo o tempo todo corresponsabilidade, corresponsabilidade. Porque, cara, é isso, é você e eu, né, tipo, você não é responsável sobre a gente até pode destinar uma tarefa, mas eu sou corresponsável disso, porque eu estou interatuando com você, né, interagindo. Eu só preciso pegar um gancho do que você falou, quando você falou da questão do se amar, dessa visão cínica, e por isso que, porque a gente está falando de sociedade e indivíduo o tempo todo. A terapia que a gente, o processo terapêutico que a gente está fazendo aqui, e que a gente faz muito no Diário do Futuro, ele é um processo de se entender para conseguir se entender como indivíduo, para poder se entender como coletivo, né? E eu acho legal destacar, lembra que eu te falei no começo que eu me vi no cínico? E as coisas foram cada vez mais fazendo sentido. E aí, momento nerd, novamente, jovem nerd, lá, 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 lá. Será que existe em você uma parte solitária e tímida que quer acreditar? Você tem medo dessa parte? Eu tenho. Se eu permitir que ela cresça, se permitir que ela oriente minha vida, se confiar em todas as declarações da nova história listadas que até agora, eu me abro para a possibilidade de uma imensa decepção. É uma posição extraordinariamente vulnerável. Essa de acreditar e confiar no propósito, na orientação e no fato de que eu vou ficar bem. É melhor ser cínico, é melhor permanecer seguro. E por que isso me tocou? Além do fato de que é do jeito que é. Eu sempre fui uma pessoa pessimista intencionalmente. Eu preferia acreditar que uma coisa não ia dar bom, porque era mais fácil depois lidar com a frustração se não desse. Ou eu preferia me criticar por uma pessoa, numa fala, ou me menosprezar, já ir me desculpando, porque era mais fácil depois aceitar se isso viesse, assim. Então, eu me colocava num estado de constante descrença ou de cinismo comigo mesma, que me gerava dor, eu não estava percebendo, porque era mais seguro. Olha que doideira, né? Aí eu falei, caraca, me tocou esse negócio. Eu, de fato, era muito cínica para me sentir segura. Talvez não identifico isso num contexto social, mas num contexto individual, cara, me vi muito. E aí, por isso que eu falei, nossa, eu acabei me conectando mais com o capítulo de cinismo do que do Interser, e eu não imaginava, me achava mais ingênua, mais pisciane, e me achei mó cínica. E também. Eu fiquei até emocionada, assim, porque, tipo,
é muito louco que a gente se coloca, no final das contas, nesse lugar de ser cínicos com a nossa própria vida, né. E aí quando o outro tenta falar pra você: "Não, mas você é incrível, né, tipo, você é muito boa", não, né, tipo, melhor se menosprezar ou tentar realmente ficar no lugar seguro. E tem muito desse rolê de se expor de forma vulnerável. Eu acho que em algum momento a gente compartilhou aqui que esse é nosso momento de estar juntas, abrindo nossos corações também para buscar o que tem mais bonito dentro de nós também e na sociedade. É extremamente vulnerável, assim, uma coisa que eu tenho muitos sentimentos encontrados, tipo: "Cara, o que você está fazendo? Pra quê? Pra quem? Pra tipo, né, por que você está fazendo isso?" Mas me toca, assim, no sentido de que você pode começar a reconhecer de que, na verdade, isso exatamente que esse lugar seguro, ele é o mais inseguro, na verdade, né. Assim, é muito contraditório mesmo, mas ele é muito inseguro. Na verdade, ele, tipo, traz só sentimentos muito densos. De você não se acreditar boa o suficiente, você não se amar, de você achar que, tipo, tem sempre outros que vão fazer melhor. E ele reforça muito essa ideia da separação, da fragmentação, né. Isso me toca demais, Sim. assim. Mas é louco, porque para mim fica muito natural que, poxa, para eu estar pronto lá fora, eu tenho que estar pronto aqui dentro. Como que eu vou amar o outro, me conectar com o outro, entecer com o outro, se eu não estou conectada comigo, se eu não estou confortável nem com quem eu sou, com as minhas falhas, com meus capotes, né? Tipo, qual é? E que noia de querer achar que a gente vai estar sempre satisfeito e tranquilo com quem a gente é, né? Então vai caindo várias fichas. Me ouvir aqui está sendo muito bom nesse sentido, menos, sei lá, né? E mais ação, assim. Mas eu acho que é um recado importante também, porque a gente, no Diário do Futuro, acho que essa é uma diferença, né? Até para tentar explicar minimamente as nossas ideias. Convite de imaginar, a gente está tentando falar de uma coletividade, às vezes a gente acaba, obviamente, esbarrando com o indivíduo, acho que a gente fez uma mescla aqui hoje, e o Diário do Futuro, ele é total indivíduo, né? Assim, tem alguns episódios do Charles que estão no diário, alguns aqui, porque a gente nem precisa necessariamente ver na ordem, né? Acho que a ideia não é essa. Mas quando a pegada for muito uma discussão de indivíduo para a gente se autodescobrir, para a gente questionar, perceber um monte de coisa que está dentro da nossa cabeça, é o Diário do Futuro, é o nosso diário pessoal, é onde a gente guarda as nossas angústias e vai ler elas para compreender e digerir elas melhor. Só que no caso a gente aproveita para assistir depois, né? E se expõe aí para todo mundo assistir, minha mãe no caso. E o convite não, é tipo, o que a galera tá fazendo no mundo, é um negócio mais extro, né? Sim, nossa, estou muito animada. Vamos deixar a animação dividida com as pessoas para conversar com a Nath, porque acho que vai entrar em umas questões, assim, complicadas, né, porque a sociedade e sexo é uma bela conexão, né. Desde Freud Não, aquela mas eu acho que a gente ainda não entrou nessa seara. Então vai ser gostoso, acho que vai ser outro tom, assim. E para quem já vai, provavelmente, se alguém assistir isso aqui, esse vídeo já vai estar publicado. Nath Biscos, desde o convite para imaginar, é o papo sobre sexo e como imaginar sexo de uma forma diferente do que a gente concebe e conhece hoje. Lembrando a frase incrível, eu vou reforçar, porque isso aqui é foda, que a atenção, gente usa tudo como um substituto para o sexo e ele mesmo um substituto para a intimidade que está faltando na nossa vida moderna. Então, cara, precisamos falar sobre sexo. E precisamos. aí, maravilhoso, assim, tipo, Nath, venha. E aí, um outro spoiler, aquelas prometendo coisas que não existem, mas quando alguém ouvir, vai existir. Os Vai próximos, os existir. próximos capítulos que a gente vai discutir Yes, insanidade e força. mas vai ser bom. E aí Vamos deixar a frase de gostinho do Edgar Allan Poe?
O capítulo de insanidade começa com tornei-me insano, com longos intervalos de horrível sanidade. É sobre. Muito bom. A gente queria gravar 30 minutos, faz 1h10 que a gente Mas a edição vai transformar uns 45? A Marília consegue. uns 40, 45 consegue. Uhum. Mas eu gostei. Foi quase que... Porque temas de separação, colapso, desesperança, esperança, apesar de que ela tem um tom aí meio da luz, né? Eles são conceitos que mexem muito com a dor que a gente tem dentro, né? A gente começa a colocar nome para a dor, tipo, tem uma separação aí, uma fragmentação aí, tem uma desesperança, né, poluindo um pouco o seu ser, assim, tem um colapso que já não dá mais, assim, você não pode deixar mais de ver o que você já está vendo, né? A gente conseguiu trazer um pouco de estrutura sobre a essência do que o Charlie propõe, né? Que é sobre vamos mergulhar na conceitualização dessa ideia da nova era, né? A era do encontro, na verdade, a história do interser, de uma forma bem mais estruturada para as pessoas que talvez pensam de onde estão, né, emergindo as piras dessas duas mulheres. Elas começam, né, desde muitas dores, na verdade, que não conseguiram ser nomeadas, e que aos poucos ela começa a se nomear e começar a encontrar, tipo, oportunidades de resposta também, né? E a gente vai entendendo o nosso porquê, né? É engraçado. Eu só tô meio de saco cheio, não aguento mais falar de sofrimento. Apesar de eu ter me identificado mais com os episódios pesados. Mas vamos ver. Mas vem coisas aí, né? Vem coisas loucura. Aí. A parte de insanidade, eu estou prontíssima. Uhum. E é isso. Tá bom. E esse é o grande desafio também que a gente está trazendo, né? De tipo, gente, falando para os demais, mas falando para mim, eu tenho que colocar um áudio para mim mesma. Na verdade, assim, você é incrível do jeito que tudo que você dizer é aquilo que o Charles fala na questão do intersério. Todo mundo tem um dom para tipo, trazer. É isso, né? Quer começar? Quer começar? Talvez sim. Né? Quer começar? Já tava, tipo assim, descendo. Não, mas eu tô com a voz ruim desde segunda-feira, que eu lembro que eu acho que essa água tá meio infectada ao plástico de R$30. De R$30. Podemos ler, sim. Eu também. Os dois ficaram assim, meio. Ainda não tá limpo na garganta, mas vamos que vamos. Eu vou deixar até o livrinho aqui porque eu acho bonitinho aparecer. O meu ser participa do seu ser e de todos os seres. Isso vai além da interdependência. A nossa própria existência é relacional. Por isso, o que fazemos para o outro, fazemos para nós mesmos. Cada um de nós tem um dom original e necessário para dar ao mundo. O propósito da vida é o de expressar nossos dons. Todo ato é significativo e tem efeito sobre o cosmos. Somos fundamentalmente não separados uns dos outros, de todos os seres e do universo. Cada pessoa que encontramos e cada experiência que temos espelha algo de nós mesmos.